Família. Ai, parece até que eu tô de sacanagem, que eu tô zoando, que eu tô inventando, mas não tô. Não tô. Tô aqui me preparando pra gravar o vídeo, esse vídeo que vai sair às 7 da manhã. E eu só queria, não pedi nada demais, eu só queria colocar essa tela aqui. Foi um parto, dando tudo errado, travando tudo, uma coisa assim que me deixou já, sabe? Vou pegar aqui o meu tripé, né, que eu apoio o celular, seguro ele, puxo, ele solta, cai no chão, tem uma base dele que tá cheio de areia para dar peso, cai no chão, areia para tudo quanto é lado aqui na minha sala. Tá aqui a vassoura que eu varri que não me deixa mentir. O que eu fiz, mano? O que eu fiz, mano? O que eu fiz, cara? Mano, é muito difícil. Como é que pode assim? Eu não tô sendo dramático não, né? Eu não tô sendo dramático. Você sente como eu, você sofre como eu. É que pode um clube, um grupo de jogadores, comissão técnica, vamos colocar a direção, na semana mais decisiva dos últimos anos, uma semifinal de Copa do Brasil contra um rival do Rio de Janeiro. Isso tem um peso, né, enorme em comparação, por exemplo, à semifinal do ano passado. A gente entra nessa semana assim. Desse jeito. Cara, isso não é normal. Isso não pode ser normal. Tem alguma coisa assim muito estranha que realmente cerca o Vasco, que carrega o Vasco, que não é normal, família. Não é normal. Mas é buscar forças e acreditar, assim como o Casimiro vai falar aqui com vocês, um milagre, né? Vamos acreditar aí, porque não dá. Não dá para ser eliminado pelo Fluminense. A gente tem que passar para a final da Copa do Brasil e tem que lutar por esse título. Agora que realmente o que está acontecendo dentro do Vasco é inexplicável. Quando a coisa encaixa, quando dá certo, tá com o salário certo, tá melhorando a estrutura, renova com jogadores importantes, tem uma sequência positiva e de uma hora para outra fica pior do que o Sport, que o Juventude, que o Fortaleza, que o Ceará. Isso não é normal. Isso não é normal. Então assim, família, bom dia, tá? Uma excelente segunda-feira, um dia abençoado para todos nós, né? Que seja uma semana de muita paz, vamos colocar assim, para os vascaínos, porque a gente vai precisar, né? Dia 11, quinta-feira, primeiro jogo da semifinal contra o Fluminense. E assim, família, eu queria debater aqui algumas coisas com vocês, até uma situação bem importante, tá? Que é uma postagem, acho que foi, né, ontem, não, acho não, foi ontem, não sei a hora exatamente, do vice-presidente da Força Jovem, o Marcelinho. Ele falou, ele pediu a palavra, ele que disse, né, que tinha ali um jogador no grupo passando informações para influenciadores, esposa de não sei quem, familiar, não falou esposa, perdão, um familiar tá aí falando também, não sei o quê, e aí ele fez essa postagem no dia de ontem. Cara, que coincidência, né? Que coincidência, logo o cidadão que dá uma entrada daquela de propósito para ser expulso. A gente precisa debater isso aqui. Aconteceu. Insistiram no erro, segundo ele próprio. Agora, vão continuar, vai passar a mão na cabeça de jogador, ganhando 50, 500, 600 mil? Vai continuar fazendo isso, Pedrinho? Vai continuar fazendo isso, Pedrinho? Ou tu vai dar uma resposta? Que não é fazer tempestade em copo d'água. A galera sabe aqui, me acompanha aqui. A família vascaína que me acompanha aqui diariamente sabe que eu não sou de fazer isso. Agora, alguma coisa, alguma postura, algum posicionamento, alguma coisa enérgica tem que fazer, irmão. Tem que fazer. Um cara desse não pode mais no banco de reservas, cara. E eu não tô querendo culpar tudo que o Vasco tá passando nesse momento. Não é isso. É uma reformulação que começa do treinador e uns 18, 20 jogadores. Mas não tem como fazer isso agora. Agora não tem como. Então, a postura que esse cidadão mostrou no jogo ontem, ele não pode ir para o banco. Ele não pode ir para a delegação. Ele não pode entrar no ônibus. Ele não pode ficar num camarote. Ele não pode. Ele não respeitou você, Diniz, instituição, quem banca o salário dele, quem bota a comida no prato da família dele, ele não respeitou. Porque ele tinha a possibilidade de falar, não quero mais. Eu não quero mais jogar. Não estou satisfeito. E ele não fez isso. Ele preferiu lá aquela entrada no Dudu e ser expulso. E aqui pode ser o comportamento de vários outros. Porque ontem eu vi vários jogadores nem esticando a perna. Nem esticando a perna com a bola passando do lado. Como é que pode um negócio desse? Como é que pode um negócio desse? Então assim, família, vamos destacar essa postagem aqui do Marcelinho, trazendo aqui o Felipe Melo, que falou um pouco do Verratti. A gente tem que aturar o Neto,
trazer o Neto aqui pra gente debater também essa visão do Neto, Casimiro, e até falar aqui também que a galera já tá pedindo um novo treinador, né, pra 2026. Vou puxar isso aqui também com vocês, família. Então dá aquela força aí pro Thiagão, deixa o like, comenta, se inscreve aqui no canal e hype, né, o vídeo que ajuda demais o nosso trabalho. Família, deixa eu passar aqui esses cortes que eu separei e eu volto pra desabafar aqui com vocês. Eu penso que é um momento assim de ter inteligência do atleta, sabe? O Verratti é o capitão do Vasco, né? Um dos, né? Eu não sei se ele falou realmente, parece que ele, olha, tá direcionando ao Diniz, não sei. Porque, óbvio, se ele tá chateado com ele, chateado com a situação, com a expulsão, eu entendo. Agora, não é o momento para criar mais um tumulto no ambiente do Vasco. O Vasco, quinta-feira, tem uma semifinal de campeonato. Esse não é o momento. Sabe? Deixa para chegar, então, dentro do vestiário, cobra dentro do vestiário. Externamente, da maneira que foi publicamente, eu acho uma falta de inteligência muito grande fazer uma situação como essa. Haja visto o Vasco que tomou de 5 depois, né? Aí tomou de 5 depois. Então, foi um livramento pra ele, né? Exatamente. Saiu. Não é que ele tirou porque tá mal tecnicamente, foi expulso um cara... Assim, o normal do futebol, geralmente, quando é expulso alguém do meio campo ou da zaga, você coloca um zagueiro e tira um atacante. É normal. Não é porque você tá mal ou tá bem. Então, acho que falta um pouquinho de inteligência e entender um pouquinho o momento do Vasco. Quinta-feira tem uma decisão de campeonato e um clássico contra um time que tá mordido. Porque o último clássico, o Vasco ganhou e teve olé no Maracanã. Então o Fluminense está mordido. Então, assim, não é o momento. Dos 2-0. Exatamente, teve olé no Maracanã. Teve olé no Maracanã. Exatamente. Então, assim, não é o momento. Isso da virada, cara. Ele, né? Não, o Verratti experiente, dá uma vacilada dessa, né? Experiente, Nesse momento, os caras, assim, é o goleador do time, sabe? Você falou, é o capitão do time, sabe? Assim, a liderança. Então, existe um momento assim, cobra dentro do vestiário, vai lá dentro do vestiário e cobra, não pra fora. Porque isso, imagina o que passa pro torcedor do Vasco. O torcedor do Vasco já tá pé da vida. Antes do jogo do Inter, os caras foram lá. Né? Aí conversar, tem até uma conversa boa, até gostei da educação dos caras conversando, né? Os torcedores conversando e tal. Aí agora, perde 5. Quinta-feira tem um clássico, ainda vai tumultuar mais o ambiente. Não, e ali não dá pra falar que é porque tava jogando mal, né? Não dá. Às vezes o cara é substituído no segundo tempo, 30 minutos e fala, cara, também não fui bem, né? A culpa não é dele. Tá saindo bravo comigo mesmo. Foi livramento, meu. Saindo bravo comigo mesmo, então. E ali não parece ser que ele tá saindo bravo por causa da atuação dele, né? Vamos falar do Vasco. Ô, vascaínos, será que vocês não têm ideia do que esse Fernando Diniz faz com o Vasco? Felipe Coutinho, nos últimos 10 jogos, não fez um gol. E vocês, baba-ovo do c... Vocês pediam a ele até outro dia na seleção brasileira. Vocês tomaram de 5 do Atlético. Vocês ficaram com 45 pontos, quase caíram de novo. E vocês acham que o Fernando Diniz... Olha, porque o Vasco sempre foi grande. O Vasco é um dos maiores clubes do mundo. E vocês deixarem com que o Fernando Diniz faça isso pro Vasco da Gama. Gente, que vergonha. Se o Vasco continuar com esse cara e se continuar com esse time medíocre, o Vasco, ano que vem, vai brigar para não cair. Gente, vocês não classificaram para a Sul-Americana. O Santos classificou na frente do Corinthians. Vocês, da comissão técnica do Vasco, você, Fernando Diniz, e vocês, jogadores, vocês não classificaram para a Sul-Americana. Parabéns aí, o dinizismo, né, que vocês falam. Parabéns aí. Vamos formar seres humanos. Se o Vasco for campeão da Copa do Brasil, de verdade, Igor, é um milagre, mano. É um milagre, mano. Você acha que hoje seria milagre pra estar jogando? Cara, o Vasco perdeu 7 dos últimos 8 jogos. E isso, cara, não tem justificativa, cara. O salário do Vasco não está atrasado. O Vasco não estava com a corda no pescoço. Não tava, mano. Não tava. Se você voltar esses 8 jogos pra trás, o Vasco estava a 2 pontos do Fluminense. A 1 ponto do Botafogo. O Vasco tava olhando pra cima. Cara, é um negócio surreal. E assim, o que aconteceu? O que aconteceu, sabe? Assim, é difícil de você... o gol contra o Vitor Luiz, que tá no Vasco. O Vitor Luiz tá no Vasco. Aí tu para e pensa. Naquele mês de setembro, naquele mês de outubro. Aí tu chega hoje. Olha a forma que o Vasco encerra o Campeonato Brasileiro. Ouvindo tudo isso. Ô vida, essa nossa. Família, deixa eu começar com essa visão aí do Felipe Melo sobre a postura do Verratti, porque eu acho que envolve muita coisa, tá? Do que a gente vai falar aqui sobre o Diniz perder, que ele perdeu o vestiário, né? Até com aquela imagem que eu vou já colocar aqui no cantinho pra você. Família, eu entendo o lado do jogador, tá? Eu entendo, porque o Verratti é um cara que se incomoda, é um cara que quer, eu entendo isso, tá? Que ele tem esse sentimento,
por tudo que o Vasco representa na carreira dele. Eu acho que ele tem uma gratidão enorme pelo Vasco, pela torcida do Vasco, porque é aquilo, por mais que tem muita gente que coloque o Verratti acima do Vasco, o Verratti, ele recusou o Corinthians, o Verratti recusou o River. Não, gente, não. Não, o Verratti não é esse jogador. O Verratti não iria sair do Vasco. O Emiliano Dias falou isso no Charla, que ele tem um jogo específico para ele dar certo, aí demorou a vingar. Então ele encontrou tudo isso no Vasco. A fase, as coisas foram acontecendo, a bola entrando, os gols saindo. Ele não ia sair do Vasco, gente. Não. Ele não ia pagar para ver se em outro clube, com outra torcida, ele ia ter essa moral que ele tem aqui. Então o Vasco representa muito na vida dele. Mas sim, o Verratti teve a sua importância no Vasco também, eu reconheço isso. Então eu entendo essa forma, esse chilique dele, porque o cara viaja, o cara se prepara, né, a semana, e aí vai pra lá, entra, né, na hora de realmente aproveitar o jogo, você sai com 20 minutos. Eu entendo. Mas aí é o ponto que eles falaram. Vestiário, pô. Vestiário, pô. Experiente, 37 anos, dá esse chilique no vestiário. Ali, no banco de reservas, não tá legal, família. Não tá legal. Internamente a coisa não tá fluindo. Não tá legal. Diniz perdeu o vestiário. Essa imagem foi muito parecida com aquela do Dorival na seleção. Acho que numa disputa de pênaltis, né? A galera faz o círculo e o Dorival fica fora do círculo. Isso aconteceu com o Fernando Diniz. Ele vai explicar, nada a ver, já tinha conversado com o grupo e tudo mais, ali era o momento deles, mas ficou muito estranha essa imagem aí, e assim, só com reservas, aquela situação. Então a postura do Verratti como capitão, entendendo o lado do humano, o lado profissional, cara, beleza, o chilique, às vezes a gente, né, depois de 2 segundos, 3 segundos, a gente se arrepende. Aí no momento de raiva, de frustração, aquilo acontece, mas, pô, pela experiência, teria que dar dado uma segurada, vestiário, e aí soltava os cachorros e tudo mais. Deu mole realmente com um profissional que hoje está muito pressionado. O Diniz está muito pressionado no Vasco. E aí, família, eu posso já aproveitar esse gancho para a gente falar da situação do Hugo Moura, né? Até pegando o gancho ali do Neto também, que critica os jogadores do Vasco, chama o time de medíocre, pega no pé do Felipe Coutinho, que acabou nem jogando ontem, esculacha o Fernando Diniz mais uma vez, mas ontem com o time reserva. Eu até falo assim, cara, como é que o Neto tá falando do Vasco? Mas ele esculachou o Corinthians também. Viu o corte dele falando do Corinthians, ele esculachou. Aqui ele falou do Vasco, do Corinthians foi esculachando, né, todo mundo. E assim, não tem defesa. Não tem defesa. Como é que eu vou defender o Diniz, o Vasco, isso aí? Não tem como, pô. Não tem como eu debater com o Neto aqui. Fala do teu time. Não, pô, vou fazer isso pra quê? Ele falou. Só que essa humilhação que ele tá em relação ao Vasco, como é que eu vou defender isso, gente? Como é que eu posso defender isso? Não tem como, pô. Não tem como. Porque a postura dos meus jogadores, infelizmente, contribuíram com isso aí. Uma 14ª colocação. O Santos ultrapassou o Vasco. O Santos, que estava lá, quase rebaixado, ultrapassou o Vasco. E aí, família, deixa eu colocar na tela para vocês. Primeiro, eu quero destacar a situação do Diniz, que o Neto falou muito bem aí, né? Que o Neto falou do Diniz aí, falou muito bem, falou do Diniz. E aí eu tava vendo essa postagem aqui que a Super Vasco destacou em relação ao Palermo, né? Que a torcida criticando o Diniz e pedindo a contratação do Palermo, que fez um grande trabalho nessa reta final aí no Fortaleza. Um outro nome que não vai ficar, né, que tá desempregado, é o Carpini, né? Um outro dia eu vi aqui um amigo, falar para demitir o Diniz e contratar o Carpini é loucura, é ridículo, não sei o que. Cara, eu não conheço os treinadores de fora, um português da vida, um sul-americano da vida, eu não conheço, um europeu da vida, eu não conheço esses treinadores, tá? Mas assim, o nome do Carpini, apesar de ter passado recentemente no Vitória, no Juventude, foi treinador do São Paulo por um período, mas eu acho um treinador de boas ideias, tá? Vou defender ele no Vasco, mas não acho loucura, assim, por que falar do Carpini? Tá pedindo o Carpini. É nossa situação, mano. Entendeu? Eu acho um treinador que, por exemplo, viu o Juventude jogar umas 2, 3 vezes, a Juventude jogando bem, e contra a gente jogou muito bem. Mas, família vascaína, você pode trazer o treinador que for. Você pode trazer o treinador que for. Assim como a gente destacou, como você, nesse momento, olhando de fora, tá destacando o Palermo, muita gente olhou para o Ramon Dias em 2023 e o trabalho que ele fez naquele período ali. Só que eu acredito numa situação que é assim, quando um time está mobilizado, né, um time está focado, pensando somente naquilo ali, em escapar do acesso. Então esse trabalho, ele precisa ser muito bem avaliado. Porque esse grupo do Vasco, lá em 2023, boa parte desse elenco, conseguiu. Escapou num momento de muita pressão. De muita pressão. Mas em 2024, o Vasco foi eliminado com o Ramon Dias
para o Nova Iguaçu e tomou uma porrada pro Criciúma de 4-0 dentro de casa, com o time andando. O quê? Ramon Dias perdeu o vestiário? Paiva perdeu o vestiário naquela sequência de derrotas? Carille perdeu o vestiário? Felipe perdeu o vestiário? Barbieri perdeu o vestiário? Família, eu não defendo aqui o Diniz, tá? Não vou defender mais, porque realmente assim, tem algumas coisas que ficam difíceis, tá? Eu falo aqui com vocês que entre a reformulação e a mudança de treinador, eu prefiro a reformulação. Eu prefiro mudar. De 15 a 18 jogadores precisavam sumir do Vasco. Precisavam sumir do Vasco. Sumir. Porque vários treinadores já passaram pelo Hugo Moura, já passaram pelo Matheus Carvalho, sai todo mundo e eles estão lá, matando, enterrando, te irritando, tá? Então é muito importante a gente analisar essa questão dessa motivação que é para sair da situação da zona de rebaixamento. Eu tô falando isso em relação ao Palermo, porque pode chegar qualquer treinador, pode ter um impacto inicial, né, que o grupo querendo abraçar e tal, mas depois vai dar isso aí. Vai dar isso aí. Vou começar a queimar o cara, vão falar que o cara não presta, e aí vão pedir a saída dele, e aí vem um outro treinador, sabe? Aí fica difícil, família. Fica muito complicado. Então a reformulação tem que começar pelos jogadores. E aí, pra gente falar aqui do Hugo Moura, eu tava vendo essa postagem aqui do Arena Vascaína, destacou aqui, ó, postagem do Marcelinho, vice-presidente da Força Jovem, no Insta. Lembrando que foi o Marcelinho que falou no CT sobre o jogador que estava minando o trabalho do Fernando Diniz para um influenciador. Tá aqui, ó. Eu avisei. Vagabundo ainda coloca ele para jogar, né? Destacando aí a imagem do Hugo Moura. Agora, o que vai acontecer diante do jogo do Fluminense é que eu quero ver, mano. Eu tô muito curioso, mano. Se eu ver o Hugo Moura na lista de relacionados, família, eu desisto. Eu vou ficar broxado. Eu vou broxar. Vou. Porque não é normal. Não é normal. Aí realmente eu vou dar ouvidos, vou começar a falar assim, realmente uma amizade no Vasco. É a casa da mãe Joana. Porque se o Hugo Moura estiver relacionado para essa partida, esquece. Realmente, né, vai ficar muito difícil, cara. Vai ficar muito difícil, porque o que o Hugo Moura fez ontem não tem justificativa. Não tem justificativa. Muito claro. Muito claro. Não precisa ser um entendedor. Não precisa viver a bola, o mundo da bola, o mundo do profissional, para entender que o que ele fez foi de sacanagem. É muito claro. A entrada é muito cristalina, podemos dizer assim. E aí mais um argumento aqui, mais uma situação, né, envolvendo um cara que ficou sabendo de algo, tá aí, que ele aprontou ontem. Então tu vai levar essa postura para um jogo contra o Fluminense, tu vai botar ele em campo, tu vai botar ele no banco, tu vai botar ele com a cara de bumbum do lado dos companheiros. E se tiver mais alguém com esse comportamento, só não fez essa cagada de ser expulso, é porque o Hugo Moura ele tá no limite. Ele está cagando na cara de vocês. Cagando na cara de vocês. Agora, tem outros que, né, seguram. Que é o caso, por exemplo, do Matheus Carvalho ontem. Matheus Carvalho estava andando. Matheus Carvalho estava andando. Andando. A bola passava do lado dele e estava andando. Vocês vão deixar isso continuar? Vocês vão proteger o jogador? Vocês vão proteger o jogador? Mas ele não quer ser protegido. Porque um cara que quer ser respeitado, ele fala, não quero mais. Não quero, não estou bem, não estou satisfeito. Vamos ver o que a gente pode fazer em relação a salário. Agora, entrar dentro do campo e fazer isso aqui que ele fez, ele não está respeitando ninguém. Por que ele quer respeito? Por quê? Tem respeito. Respeito que eu falo não é de respeitar o cara, de xingar o cara, de encostar um dedo nele. Não é isso. É internamente que eu estou falando. Tira, não relaciona, não deixa ele chegar perto. Deixa chegar perto do jogo de quinta-feira. Não pode, né, afastar isso, aquilo. Acho que até pode, né? Mas não deixa chegar perto do jogo, né, contra o Fluminense. Família vascaína, pra mim, é muito claro isso. E claro que tem mais jogadores em relação a isso. E aí, cara, destacando ali a fala do Casimiro, que é um milagre. É um milagre. Infelizmente é. Pelo momento do Fluminense em relação ao Vasco, e chegando na final, acontecendo isso, o primeiro milagre, seria um outro milagre, dependendo do adversário, que é o Cruzeiro, que tá jogando muito bem, cara. O Cruzeiro joga um bom futebol. Então realmente seria um milagre. Seria um milagre pelo momento. Mas as peças você tem para competir. Você pode competir. Tá aí dois times que nessa sequência positiva, né, que eu tô acabando de falar aqui, que o Vasco venceu. Venceu por 2-0 o Fluminense e venceu por 2-0 o Cruzeiro. Sem desculpas, sem, mas teve isso. Não, Cruzeiro completo, Fluminense completo. Fluminense no Maracanã. O Cruzeiro estava 11 jogos sem perder fora de casa. O Vasco ganhou. Esse time titular ganhou do Cruzeiro e ganhou do Fluminense.
Então é um milagre que a gente pode acreditar. É um milagre que pode acontecer. Agora, os caras, sei lá, mano, tem que querer. Será? Eu quero. Eu sonho. Eu tenho fé nesse milagre. Eu sei que você também tem. Agora, será que eles têm? Será que eles têm? Porque se não tiver, não adianta eu ficar aqui me matando, passando mal, você também brigando, discutindo. Pô, bati boca com um montão de gente lá no grupo de membros ontem, gritando, berrando, desculpa todo mundo lá. Pra que eu vou ficar fazendo isso? Se os jogadores do Vasco, eles querem? Eu não sei. Porque eu acredito que tem potencial. Acredito que dá. Porque tá aí, eu tô te dando aqui o exemplo. Lembro do Cruzeiro, lembro do Fluminense.